a fé tem que ser provada e confirmada. Fala com a sua boca, a fé tem que ser provada e confirmada. Mais uma vez, a fé tem que ser provada, confirmada. Eu quero que você encoraje quem está do seu lado direito. Fala isso, a fé. Ih, pegou a nuca de alguém, aí ó. Procura alguém e fala, a fé isso, fala pro da frente, se não tem ninguém do seu lado. Amém, pastora Dama? Vamos junto. Quantos estão prontos para ouvir a voz de Deus? Nós sabemos que essa série de mensagens, elas estão nos estão ativando a capacidade, que a Bíblia diz que nós já fomos capacitados para toda a obra, mas estão nos dando ainda mais capacidade para nós enfrentarmos a vida, para nós enfrentarmos as angústias, as aflições, não de um modo humano, mas de um modo bíblico. Então eu creio que assim será também nessa manhã. Eu quero começar lendo Romanos 5, onde o apóstolo Paulo diz no verso 1: justificados, pois, mediante a fé. Diga, eu fui justificado pela fé. A Bíblia é clara nessa questão. Ele diz, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto antes de nós orarmos, quantos sentem essa paz nessa manhã? É sobre isso que nós vamos ouvir nessa manhã. Peço que você feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus, amém? Pai amado e Deus bendito, Rei de reis e Senhor de senhores, obrigado, Jesus, por mais um dia na tua casa. Obrigado, Jesus, por mais um dia nos teus átrios. Obrigado, Jesus, porque aqui se encontram homens, mulheres, famílias, jovens, Pai, senhores, que foram alcançados pela tua voz, foram alcançados pela voz do bom pastor, ouviram essa voz, reconheceram essa voz porque são ovelhas. E cá estamos nós, Senhor, com gratidão em nossos corações, prestando um culto a ti, Jesus. Senhor Jesus, a tua palavra diz que tu és perfeito. A tua palavra diz, Pai, que nós podemos louvar esse Deus perfeito. Por isso nós podemos bendizer o teu nome, por isso nós podemos te exaltar, por isso nós podemos dizer que toda a glória, toda a honra pertencem a ti. Todas as coisas, está escrito, foram consumadas na cruz do Calvário, Pai. E agora nós estamos nessas mensagens aprendendo, Pai, a viver a nossa vida de acordo com a palavra, a viver a nossa vida, Pai, através da fé, através dos olhos espirituais. Especialmente, Pai, quando nós passamos como filhos por provas, por aflições, por angústias. Obrigado porque o Senhor tem nos dado instrução, o Senhor tem nos dado exortação, o Senhor tem nos dado a direção, Pai. O Senhor tem nos dado, Pai, o caminho. Por mais que seja um caminho de dificuldade, o Senhor nos toma pela mão direita, Pai. Eu oro para que o Senhor nos ensine mais uma vez, para que nós possamos ouvir da tua boca, da tua voz, o direcionamento para essa manhã. Fala aos nossos corações, usa a minha vida. Assim nós oramos, para a honra, para a glória do nosso Deus. Aqueles que comigo creem, digam amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos amados, ministros de uma nova aliança, povo de propriedade exclusiva, aqueles que foram comprados com o precioso sangue de Cristo, chamados para reinar e governar sobre tudo e sobre todos. Se esse é você, diga amém. Então eu já disse, mas quero lembrar nesse início que nós estamos saindo, de uma série de mensagens onde Deus nos ensinou o veneno mortal, ou mortífero, que é a murmuração. Eu já perguntei aqui, vou perguntar de novo, quantos cresceram a respeito dessa questão da murmuração? Isso não é algo que a gente pode ouvir e deixar guardado, é algo que nós temos que gravar nos nossos corações, na nossa mente, como um drive mental, para que nós possamos no dia a dia viver de acordo com esse ensinamento. A murmuração não é para os filhos de Deus, a murmuração não tem que fazer parte do povo de Deus. Vimos que o povo de Deus ficou 40 anos preso em um deserto, sem desfrutar da bênção de Deus, porque murmuraram. Isso não tem nada a ver conosco. E hoje nós vamos continuar a crescer a respeito da nossa fé. Nós sabemos que a fé é um dom exclusivo dos eleitos. Diga com a sua boca, a fé é um dom exclusivo dos eleitos. Então nós que somos povo eleito de Deus, nós temos a fé santíssima, a fé que foi repartida por Deus para nós, da mesma medida, o que diz a palavra. Deus nos repartiu essa fé, aqueles que receberam a fé, aqueles que foram predestinados por Deus, e Ele deu a mesma medida de fé. Nós temos ensinado isso ao povo de Deus. Não tem como você pedir, eu quero aumentar a minha fé, eu tenho pouca fé. Se você é um eleito, se você é escolhido, predestinado por Deus, você tem a fé, dom de Deus. Então nós temos que aprender a desenvolver, a exercitar essa fé. A Bíblia diz que essa é a fé poderosa. Fala, fé poderosa.
A Bíblia diz que essa é a fé santíssima. Diga, fé santíssima. Essa é a fé dos eleitos. Diga, fé dos eleitos. Acho que os irmãos não tomaram um café essa manhã. Vamos lá tomar um cafezinho e a gente volta? Diga, fé dos eleitos. Agora senti firmeza. Fé dos eleitos. Somos nós, amados, amém? A fé que tem eficácia, a fé que funciona. Fala, minha fé, ela funciona. Amém? Essa é a fé que Deus deu para cada um de nós. Então essa fé, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Ou seja, não tem outra forma de nós desenvolvermos a nossa fé se não for através da palavra pregada. E a palavra, ela chega aos nossos ouvidos através de um pastor, de alguém que pregue a palavra, de um pregador, como nós dizemos. Então, nós estamos aqui hoje pregando. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus para que a fé seja ativada, porque a fé vem pela pregação da palavra. A pregação da palavra nos faz ouvir a verdade. E quando nós escutamos a verdade, essa verdade se estabelece. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, ela transforma, ela liberta. Muitas vezes ela dói, mas ela é eficaz. E ela se estabelece quando nós ouvimos a verdade, quando nós pregamos a palavra da verdade. Então, em primeiro lugar, a fé vem pelo ouvir. Em segundo lugar, a fé deve ser confessada pela boca. Diga, a fé deve ser confessada. Bispo, por que você manda a gente repetir toda hora? Porque nós precisamos confessar a palavra. E eu sei que muitos dos irmãos que são às vezes mais tímidos não têm o hábito de confessar. Muitas vezes na timidez não tem o hábito sequer de orar. Então no culto eu preciso, como homem de Deus, estimular você a confessar a palavra. A palavra em primeiro lugar tem que ser ouvida, tem que ser pregada, e depois ela tem que ser confessada. O apóstolo Paulo, ele ensina à igreja que aquilo que eu creio, eu falo. Então aquilo que está no nosso coração é aquilo que deve sair pela nossa boca. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. O nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus. Nós temos que ter no nosso tesouro os ensinamentos de Deus, para que quando nós formos abrir a nossa boca, ela esteja em linha com a palavra, com a verdade. Aí nós começamos a desfrutar do que a palavra de Deus diz que são promessas, enfim, nós começamos a desfrutar do dom da fé. Então hoje nós vamos dar um passo ainda mais intenso. Hoje nós vamos entrar em águas mais profundas. Hoje eu quero ensinar que a fé, ela deve ser testada e a fé deve ser provada. Então isso é muito importante para que nós tenhamos esse entendimento, para que no dia a dia, no mundo, nas aflições, nós possamos sacar essa fé que vai ser provada, que vai ser testada e tem que ser confirmada. O apóstolo Paulo, ele explicou que o relacionamento da fé com Cristo é um relacionamento glorioso. Paulo não fala que o relacionamento de nós, filhos, com o nosso pai, seja um relacionamento de dor, um relacionamento de dúvida. Não, ele fala que é um relacionamento glorioso. Ele diz que é um relacionamento alegre. Mas nós temos que entender, para que isso seja verdade em nossas vidas, nós temos que ter uma confiança, nós temos que ter firmeza na palavra. Nós não podemos usar os nossos lábios, como nós ouvimos nos últimos cultos, para murmurar. Nós não podemos usar permitir com que a nossa mente pense, duvide da palavra de Deus, para que isso se estabeleça. Nós temos que olhar para Jesus, não olhar mais para o mundo, não olhar mais para o deserto, não olhar mais para o Egito. Nós temos que olhar para Jesus Cristo. Então Paulo, ele dizia que quando ele estava sendo provado, ele não dizia que ele estava se sentindo mal. Ele dizia, enquanto eu estou sendo provado, eu me glorio no Senhor. Então ele se gloriava no Senhor. E Paulo viveu provações terríveis, provações duras, provações que aos nossos olhos humanos são grandes, levantes. E ele dizia isso, que enquanto ele estava sendo provado, ele se gloriava, ele se alegrava no Senhor. Então isso significa que viver a fé, nós que somos filhos de Deus, temos que ter essa fé ativa. Não é quando nós estamos lá na festa, quando está tudo certo, quando a vida... É no momento da pressão. É quando nós somos colocados, imagine uma panela de pressão. É quando você é colocado dentro de uma panela de pressão. Essa é a vida. E você está sendo ali que nem uma pipoca ali sendo testado. É essa hora que Paulo diz que ele se gloriava. É nessa hora que nós devemos abrir a nossa boca em linha com a palavra de Deus. Isso significa viver com fé. Isso significa ser um homem, uma mulher de fé. E nós temos que viver isso nesses momentos. Temos que exercitar a nossa fé nesses momentos, nos momentos de pressão. Então mesmo que venham tribulações, e elas vêm para todos nós, estamos no meio do mundo que jaz no maligno, no mundo teremos aflições. Então quando nós permanecemos na fé, nós podemos nos alegrar na vitória. Mesmo na tribulação, sim. Quando nós permanecemos na fé, nós nos alegramos na vitória. Por quê? Porque nós cremos que a vitória chega. Você viu o que eu disse? Porque nós cremos que a vitória chega. Humanamente olhando, talvez eu não esteja vendo vitória nenhuma na minha vida. Pelo contrário, lutas, advertências, crise, altivez, enfim, tudo o contrário. Mas eu creio que a vitória vai chegar. E é essa hora que eu estou lá na panela de pressão,
na pressão da vida, que eu preciso exercitar essa fé, a fé que Paulo nos ensina. Então é a cada desafio da vida que nós entendemos que saímos deles mais fortes. Cada desafio que o Senhor permite com que nós entremos, nós temos que ter a clareza de que o Senhor permite para que nós possamos sair do outro lado. Não é do mesmo jeito, é muito mais forte. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, vamos lá, o primeiro ponto de hoje. Vai aparecer para você na tela. Quem confia na fé se sente seguro. Quem confia na fé se sente preparado para enfrentar qualquer situação. Fala esse primeiro ponto comigo, diga: quem confia na fé se sente seguro. Olha para quem está do seu lado e fala isso. Quem confia na fé se sente preparado para enfrentar qualquer situação. Nós confiamos na fé. Então quem conhece o poder da fé, quem confia na eficácia da fé, mesmo que esteja vivendo, como eu disse, em tribulações, quem confia na fé está em paz. Eu sei que aqui encontram pessoas nessa manhã que estão vivendo tribulações, mas pessoas que conhecem a fé que estão em paz no meio da tribulação. Por quê? Confia na fé. Por quê? Porque a fé nos conduz a experiências. A fé nos conduz ao amor. E quando nós entramos nessas experiências, nós somos conduzidos a esse amor de Jesus, a esse amor de Deus, e nós passamos por um crescimento espiritual. Como eu disse, o Senhor permite que você entre numa tribulação para você sair. Não é tubulação, tá, amado? É tribulação. Tem uns irmãos que confundem. Eu estou numa tubulação, bispo. A gente escuta de tudo. Uma tribulação, fala tribulação. Amém? Não é tubulação. Então o Senhor permite que você entre numa tribulação, que pode ser um tubo, para que você saia do outro lado muito mais forte, muito mais fortalecido e que tenha experiências espirituais. Vamos continuar lendo esse texto que vai ser um pouco a base do que nós estamos ouvindo hoje, Romanos 5, vamos para frente, a gente leu 1 no início, vamos ler do 2 ao 5 agora. Diz assim o apóstolo Paulo: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos. Quantos podem dizer como Paulo: eu estou firme na graça? Você vê que Paulo, ele é radical no que ele prega. Não tinha milindres ali, ó. Por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé, esta graça que estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória. Olha lá, gloriamo-nos, Paulo fala. Eu disse no início, na introdução. Aqui nós estamos lendo: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. No 3 ele fala: e não somente isto, mas também mais uma vez ele repete, nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha o que Paulo está nos ensinando, que a palavra que Deus está nos falando hoje. Nos gloriamos, olha lá, nas próprias tribulações, sendo que a tribulação produz, fala, perseverança. E aqui o Espírito vai começar a trabalhar no seu coração, porque você vai começar a olhar a tribulação, o levante, o problema com outro olho a partir de hoje. Olha lá, a tribulação produz perseverança. E no 4 ele fala, é uma sequência, e a perseverança, experiência. E ele fala que a experiência de todas essas tribulações, de tudo isso, vai produzir em nós esperança. Olha que equação maravilhosa da parte de Deus. E no 5 ele termina dizendo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então Paulo ele ensinou que nós que somos herdeiros da glória de Deus, e nós como herdeiros temos que viver eternamente em júbilo. Você não vê Paulo preso, Paulo sendo perseguido, falando como eu disse, aí está difícil. Não, por mais que ele falasse, ó, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Você vê ele o quê? Se gloriando com júbilo. Por quê? Porque a vida espiritual ela tem que ter júbilo. A vida espiritual tem que ser uma vida feliz, alegre. Mas isso aí é hipocrisia. Não, isso aqui é fé. Isso é certeza de quem nós conhecemos. Porque nós cremos no Senhor, nós podemos esperar uma manhã de glória. Não é que nós cantamos? Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então, isso é fé. No meio da tribulação nós estamos com júbilo. Isso não tem nada a ver com circunstâncias. Isso tem a ver com a identidade de filhos amados. Como é que, bispo, no meio de um mundo caótico você consegue pregar que nós temos que ter júbilo? Ué, eu estou pregando porque a Bíblia diz. E nós que temos a fé, que temos essa fé exercitada, aqueles que como eu trabalham e exercitam a fé, nós entendemos que no mundo das circunstâncias nós temos júbilos no meio das adversidades. O que é que Paulo nos ensina? Nós que temos a identidade de filhos amados, predestinados, selados com o Espírito da promessa, no meio da adversidade, da tribulação, nós temos ânimo, nós temos júbilo. Nós temos ensinado em todos os nossos encontros aqui, aqueles que participam do nosso servir, que servem a casa, corpo ministerial, que estão aqui há anos, ou estão chegando, todos os nossos encontros, o que nós ensinamos para as pessoas? Nós não permitimos que pessoas
sirvam na casa de Deus de cara feia. Não permitimos. Bispo, mas e se a pessoa teve um dia mau? Nós temos uma oração aqui antes, com todos que servem, para que justamente nós possamos lançar a nossa ansiedade, lançar o nosso sacrifício. Não é dia mau? Nós temos todos. Eu como pastor, nós estamos no altar, temos também. Mas você não tem nada a ver com o meu dia mau, eu tenho que ficar lá fora. Eu estou aqui como um instrumento de Deus, para jorrar vida, a sua vida, a minha vida, a todos nós. Então nós não permitimos que as pessoas sirvam aqui nessa casa com cara feia, triste, com cara aflita, com cara derrotista. Nós não permitimos que um baterista, um ministro de adoração aqui, um tecladista, ou qualquer pessoa que vem aqui, um louvador, chega aqui com uma cara emburrada, não permitimos isso. Por quê? Porque nós somos os da fé. E a palavra de Deus diz que Paulo diz que no meio da tribulação nós temos que nos gloriar no Senhor. Então, bispo, então ninguém nunca tem problema? Temos, muitos problemas. Mas nós vivemos por fé. E por nós vivemos por fé, nós conseguimos encarar os problemas, as tribulações com júbilo. Porque nós entendemos a sequência de Paulo. Perseverança vai gerar o que no final de tudo isso? Esperança. E nós esperamos no Senhor. Você chega aqui, imagine só se eu chegasse agora e começasse a murmurar com você. Foi difícil ontem à noite, tentei estudar o Lourenço, a Kiara, minha esposa, não sei o quê. Você falou, o que se passa? Não, nós temos a fé. E a fé tem que ser expressa. Aquilo que eu creio, eu falo. Então nós devemos aprender isso com o altar. Eu estou dizendo de todos dos ambientes, mas você quando chegar na casa de Deus, imagine só uma pessoa vai chegar aqui aflita, angustiada. Imagina ela encontra um recepcionista lá, fala, graças a Deus, vai para o culto. Que isso? A gente pega ele. Amém, Lília? Está firme lá, nossos diáconos hoje. Não pode. Os nossos recepcionistas, mesmo de máscara, graça e paz, abençoados, tem um excelente culto, graça e paz, tem uma semana de grandes... Você não sai daqui falando, vai embora que a gente vai fechar a igreja. Não. Tem uma semana de grandes vitórias. O pessoal está dando tchau, está sorrindo. Por quê? Porque isso é a vida com Cristo. Então nós não podemos ter essa cara derrotista. Dá um sorriso para quem está do seu lado aí. Se tiver um derrotista, dá um soco nele. É um soco espiritual, viu? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos nos gloriar também nas tribulações. Isso significa mostrar a nossa confiança. Mostrar a firmeza. Firmeza no meio da tribulação, nas horas difíceis da vida. Sabe, eu sei que nessa hora alguém está ouvindo isso, pode estar aqui em casa ou vai ouvir depois essa mensagem, pode perguntar, como é que eu posso passar por tribulação e ainda sentir esse júbilo, bispo? Como é que eu posso passar por tribulação e sentir essa alegria? Como é que eu posso me gloriar em Deus numa hora de crise? Como é que eu posso me gloriar em Deus no momento que eu estou sendo perseguido injustamente? Onde tem injustiça? Como é que eu vou gloriar em Deus, bispo, no meio da doença, da solidão, da privação, da crise? A resposta vem no verso 3, olha lá o que o apóstolo Paulo diz, Romanos 5:3. Ele diz, e não somente isto, tem mais, mas também nos gloriamos, ele fala mais uma vez, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É isso que você tem que entender. A tribulação vai produzir em nós uma perseverança. E continuando a equação, nós já vimos, e a perseverança no 4, experiência. E a experiência, esperança. Então, diga amém. Então quer dizer que quando eu me glorio no momento de luta, isso traz um retorno à minha vida. Aqui eu quero que você comece a mudar o seu olhar para o problema. A sua ótica tem que ser mudada hoje através da fé. Você tem que começar a encarar a tribulação, o problema, a adversidade com outro olhar. A pessoa que passa por uma tribulação e ela tem a capacidade de se gloriar em Deus, a pessoa que está passando pela tribulação e tem a capacidade de manter o júbilo no seu coração, a primeira coisa que Deus faz é tornar essa pessoa perseverante. É um processo que nós estamos vendo. O Senhor faz, o Espírito, uma obra do Espírito Santo faz com que nós sejamos firmes. Uma pessoa que tem essa fé, que exercita essa fé, ela é transformada em uma pessoa determinada. Então a tribulação, ela nos ensina a sermos perseverantes. E depois de você se tornar perseverante, nós estamos aprendendo. Deus, ele vai fazer com que você tenha experiências, que você se torne experiente. E depois de experiente, você se torna esperançoso. E aí, você fica certo. Você fica convicto, que essa é a definição de fé, certeza, convicção. Você fica convicto da sua esperança no Senhor. E você fica convicto que a sua esperança não vai ser frustrada. Estão entendendo como é que o Senhor trabalha? O Senhor está trabalhando assim nessa manhã. Muitos que chegaram aqui, ou estão ouvindo essa palavra lá de casa, isso está terremoto, o que está acontecendo? É um processo para você sair esperançoso do outro lado, sem uma esperança frustrada. Então quando eu estou em sintonia com Deus, o que acontece? Eu desenvolvo uma postura de um verdadeiro guerreiro. Quando eu estou em sintonia com Deus, eu desenvolvo esse termostato que eu tenho dito, que você influencia, que você não é influenciado. Porque as tribulações, elas trazem perseverança.
E a perseverança traz experiência. E a experiência traz esperança. É uma sequência maravilhosa, você tem que decorar isso. Então, o grande problema é que nós temos que ter atenção é que muita gente, muitos crentes, na hora da tribulação, não sentem júbilo nenhum, não conseguem entender. Eu costumo dizer, você quando chega o problema, vamos lá, quando chega a tribulação, você tem que entender que isso veio para trazer crescimento para a sua vida. Isso vem para trazer crescimento, para você chegar do outro lado com esperança, perseverante, com experiência, depois esperançoso. Mas muita gente não entende, não tem júbilo nenhum. O que faz? Faz o contrário, se afasta dos caminhos do Senhor. Se afasta da igreja. Vai, fica longe, fica distante. É como aquela brasinha que sai da fogueira, que acha que vai queimar. Não vai queimar, porque a lenha não vai queimar fora do braseiro. Mas se afasta dos caminhos do Senhor, se afasta da comunhão dos santos, abandona a obra de Deus, pula do barco, vaza, como dizem aí, sai fora, pula do trem, pega atalhos, enfim, a pessoa se distancia. É só nós olharmos para os últimos 2 anos. O que nós vimos nos últimos 2 anos? Uma pandemia, estamos ainda no meio dela. Mas talvez você olhe para o lado e fale, cadê aquele irmão que estava aqui fervoroso? Cadê aquele abençoado? Se afastou. A pandemia foi uma tribulação para todos nós. Crentes, não crentes, para todos nós. Foi uma tribulação. Nós teríamos motivos humanos para nos afastar. Eu teria motivo humano para me afastar. Humanamente falando, mas eu entendo que não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Eu entendo que eu não sou guiado por circunstâncias. Mas motivos todos teriam. Então nós olhamos para o retrospecto. A tribulação veio para todos. Ela veio para nós sairmos do outro lado. Eu tenho certeza que você que passou nisso com o Senhor, sai do outro lado mais forte. Sai do outro lado mais convicto. Sai do outro lado mais crente. Por quê? Porque você passou pelo processo que Paulo está ensinando. Então sabe qual é o segredo para nós termos júbilo no meio da tribulação? Você que está ainda se questionando, vai aparecer para você na tela. Qual que é o segredo, bispo, para eu ter júbilo? Só é possível ter júbilo na tribulação quando a tribulação é enfrentada com fé. Fala para quem está do seu lado, o segredo é enfrentar a tribulação com fé. Esse é o segredo. Olha, se eu perguntar aqui, humanamente, quem que gosta de tribulação? Ninguém. Alguém quer uns problemas aí, para eu jogar a mais? Não, já basta o meu, né, bispo? Cada um tem os seus. Humanamente ninguém gosta de tribulação. Mas o próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo, por passarmos por tribulações, por passarmos por provações. Então 99% das pessoas que têm uma tribulação, que têm uma provação, que nós estamos estudando aqui, não usufruem, e aqui eu quero começar a subir a régua com você, não vão usufruir do resultado de tudo isso. Então você tem que olhar para a tribulação e falar assim, tem alguma coisa para eu usufruir no resultado final de tudo isso. É um processo de Deus na minha vida. Eu não posso passar por esse processo sem aprender nada, senão eu vou me afastar dos caminhos do Senhor. Vou passar por isso e não vou ser confirmado, não vou ser aprovado no final de tudo isso. Então aprenda a usufruir da tribulação. Eu quero que você diga isso com a sua boca. Aprender a usufruir da tribulação. Isso aqui só é uma mensagem para quem tem o dom da fé, amado. Usufruir da tribulação, sim. Para nós somos da fé, sim. Porque ela vai produzir a perseverança e a experiência. E isso vai produzir a esperança. É o que Paulo diz. Então nós temos que usufruir disso. Só que infelizmente a maioria das pessoas continuam no meio da tribulação infantis, como crianças. Aquela criança mimada. Não estou entendendo nada, não pega a bola, ninguém vai jogar. Então se não é do meu jeito o jogo, eu vou embora. Já viu? Aquela criança que desce no prédio e acha que porque tem a bola tem que ser... Ah, não é do meu jeito, pega a bola, deixa os amiguinhos lá. Ué, mas a gente quer jogar de outro jeito. Ah, tem uns crentes que pegam a bola e vai embora. Não é do meu jeito. Então, são infantis, mimados. Querem sempre botar a culpa nos outros. Se fazem de vítimas, enfim. Não entendem, não usufruem da tribulação. Então, quero dizer para você nessa manhã, não abra mão da oportunidade de crescer nas tribulações. Não abra mão disso. Porque quando nós enfrentamos a vida com fé, nós vamos adquirir valores que moldam o nosso caráter, valores que moldam a nossa alma, que moldam os nossos pensamentos. E de outra forma isso não ia poder acontecer. Eu posso falar que eu sou um homem totalmente diferente do que de 2 anos atrás. Por quê? Porque estamos passando por uma tribulação, várias, mas passei como filho, perda de uma mãe, de um líder espiritual, de uma mulher, enfim... Aquela que era a pessoa que me alimentava espiritualmente.
Eu cheguei ao final desse processo, eu sou outra pessoa. Com certeza. Hoje eu posso enxergar isso, mas no momento, no olho do furacão, Senhor, afasta de mim esse cálice, tira isso daqui, o que é isso? Pá? Mas quando você começa a entender o que Deus está fazendo, como é que é o agir de Deus, nós começamos a entender que essa tribulação é para que nós sejamos experimentados. Então, mais uma vez eu digo, não abra mão de crescer na tribulação. Tem pessoas na obra de Deus que mentem, você pode conhecer algumas, espero que não seja você, sabe, que não se corrigem, que não mudam, que têm falha de caráter, pessoas que não passam por esse processo que nós estamos entendendo, que não se permitem passar por esse processo, são pessoas que nas tribulações não vivem a fé, não mantêm o júbilo, como Paulo ensina, não se gloria, não tem essa alegria no coração, por isso continuam sempre as mesmas pessoas, infantis, imaturas, espiritualmente falando, inexperientes com Deus, não tem experiência com Deus, porque não se permite usufruir, não entende que Deus está permitindo algo para chegar do outro lado, de uma forma muito mais experiente, não usufruem dos benefícios, como eu disse, da tribulação. Então, a tribulação, ela tem benefícios, e a tribulação tendo benefícios, nós temos que, com o olhar da fé, com o olhar de crentes, usufruirmos desses benefícios. Senão não vai valer de nada eu passar por uma tribulação e chegar do outro lado da mesma forma. Vai repetir o ano. Alguém repetiu a escola aqui? Não levanta a mão, não. Abençoado coçou o cabelo ali, eu vi. Ué, que você repete um ano. Ficou no mesmo lugar. Não, você vai ter que voltar para trás, vai ter que fazer um ano de novo. Então muitos estão repetindo as tribulações, porque não entende, Deus está mostrando, aqui aprende. Eu costumo dizer, vem um problema, aprende a lição e cresce, vai para o próximo. Vai vir outro, aprende a lição e cresce, vai para o outro. Ou você vai chegar lá no 10º problema muito mais forte do que do primeiro. Mas tem gente que está no primeiro ainda, não sei o que acontece, eu não sei porque não anda. Porque não entende dos benefícios, não usufrui dos benefícios da tribulação. Sei que essa mensagem é um pouco, talvez, humanamente falando, contraditória, mas isso aqui é fé. É loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus, é a fé. Então todas as vezes, amém, abençoada, todas as vezes, toda vez que você passa por um desafio, todas as vezes que você tem um obstáculo a ser vencido, se você mantém o júbilo no coração, você vai perseverar. Se você mantém esse júbilo no coração, você vai. E se você perseverar, você vai ter uma experiência real com Deus. Quantos querem ter uma experiência real com Deus? É na tribulação que você vai encontrar essa experiência. Não é rodando embaixo da cadeira, não. É na tribulação. Que você se sente que você não tem força para nada, que se não fosse o Senhor, você não estaria mais aqui. É na tribulação que você tem uma real experiência com Deus. Por isso, um herói da fé só é considerado herói porque ele teve uma luta uma batalha, uma vida de tribulação. Eu quero ser um herói da fé. Então se prepare para viver uma vida de tribulação. Porque é na tribulação que a experiência vai acontecendo, que nós somos perseverantes, que nós somos talhados por Deus e que nós temos essa real experiência com o Senhor. Amém? Então nós não podemos, parar diante dos desafios. Diga, eu não posso parar. Fala assim, eu tenho que avançar. Não posso parar diante dos desafios. A vida é um desafio constante. No mundo tereis aflições. Vai ter aflição, então é um desafio constante. Eu quero pôr uma frase aí para ir costurando tudo que eu estou pregando até aqui. Todo cristão verdadeiro e autêntico tem um DNA espiritual de um vencedor. Amado, um cristão verdadeiro, autêntico, não é derrotista, não é derrotado. Olha, se Cristo está em mim, e Cristo em mim, Cristo em nós, Paulo diz, a esperança. Se Cristo está em mim, como é que eu vou abrir a boca e falar, não vai dar certo? Se Cristo está em mim, como é que eu vou basear a minha vida nas circunstâncias adversas? Não faz sentido. Se eu sou um crente, põe a frase de novo para a gente. Se eu sou um crente verdadeiro e autêntico, eu tenho o DNA de um vencedor. Encoraja quem está do seu lado e fala assim, você tem esse DNA de vencedor. Porque o Espírito Santo de Deus está em você, Ele habita em você. Deus não é derrotado, Deus é vencedor. Então a experiência, amém, estamos vivendo essa experiência. A experiência, a esperança é uma expectativa firme. Só que do mesmo jeito que ela é firme, ela é tranquila, ela é serena. Então você está vivendo uma experiência com Deus, mas você está com uma expectativa firme. E você que é equilibrado, você que tem as faculdades exercitadas, você é controlado, você é firme, você não é desesperado. A experiência é confiar no bem. A experiência, ou melhor, a experiência também, mas a esperança na vitória, no milagre, na cura. Quantos esperam isso nessa manhã? Uma porta aberta. Isso aqui é a boa esperança que nós temos que ter. Na mudança de uma situação, na reversão de uma sentença. Chegou um testemunho que eu ia ler hoje, por causa do tempo eu não li, do nosso abençoado Raí. Talvez leia no próximo domingo. Ele já está lá hoje.
uma sentença sendo mudada. É isso que é essa esperança, essa firme expectativa. Olha o que Paulo diz em Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, não tem confusão. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então quem tem expectativas firmes, serenas, quem tem essas expectativas confiantes, não se confunde. Não, a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, todas elas com sentido, não é o que diz a palavra de Deus. Não confunde as vozes. Olha, você pode ouvir qualquer voz. Se você tem a fé ativada, você consegue discernir: isso aqui é errado, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui não, isso aqui sim. Se você tem essa fé no seu coração, essa fé ativa, você não é confundido. Você é firme, confiante, não se confunde. O amor de Deus, ele sempre excede aquilo que nós esperamos. Quantos esperam algo no Senhor aqui nessa manhã? Você tem que entender que o amor de Deus, ele vai sempre além do que aquilo que nós esperamos, porque ele é ilimitado. Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, do que possamos imaginar. Olha o que diz em Romanos 5,11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos, olha lá, mais uma vez, nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então Paulo fala aqui mais uma vez de gloriar. Diga: eu tenho que me gloriar no Senhor Jesus Cristo. Você vê que Paulo não está ligando o gloriar, o júbilo, a alegria no Senhor com o que ele está vivendo, porque ele estava vivendo muitas vezes preso, cativo, sendo perseguido, enfim, estava vivendo ali pregando a palavra. E ele estava: eu me glorio no Senhor. Então nenhuma tribulação, por mais dramática que seja, ela é em vão. Eu sei que alguém pode estar vivendo aqui, eu estou pregando para alguém que pode estar vivendo uma situação dramática, aquele vale da sombra da morte. Você tem que entender que nenhuma tribulação, ela é em vão. Nenhuma tribulação, ela vem para que a gente passe por ela e não cresça nada. Se ela veio, é para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ir adiante. Então essas experiências, elas trabalham o nosso caráter. Eu quero que você fale com a sua boca assim: a tribulação, ela trabalha no meu caráter. Está trabalhando. Você está vendo que você já está olhando de outro prisma para essa tribulação, para essa adversidade, para esse problema. Ela vem para que o nosso caráter seja trabalhado. Então na hora do drama, na hora daquela situação horrível, e alguém pode estar passando essa situação horrível, que nós todos passamos no mundo, é que você conhece o caráter da pessoa. Você conhece o caráter da pessoa quando vem uma situação muitas vezes negativa, que ela vai aparecer. A crise, a pandemia. O caráter, como é que está a pessoa? Como é que está a fé? Como é que está a vida com Deus? Começa a titubear, começa a olhar para outras coisas, começa a ouvir outras vozes. Então essas experiências, e muitas vezes que são negativas, né, as tribulações, elas são para trabalhar o nosso caráter. Então esses valores, eles têm que fazer parte do nosso caráter. Que valores? Os valores bíblicos, os valores, os princípios de Deus, ele tem que fazer parte. A Bíblia tem que ser o meu manual de vida. Os princípios de Deus têm que estar no meu coração. Sabe, quem é da graça de Deus, de fato, quem é da graça, tem experiências com Deus. Posso dizer isso com a mão na Bíblia. Eu vivo experiências com Deus diariamente. Quem é da graça vive, entende, vê Deus falando, Deus vê agir, vê Deus prosperar, vê Deus abençoar, vê Deus manifestar, vê sinais, prodígios, vê maravilhas, tem esperança. Quem é da graça de fato, sabe, é perseverante, não desiste. É esse guerreiro que nós estamos estudando aqui hoje, com essa certeza no coração, com essa convicção. Sabe que nasceu para prevalecer. Quem é da graça aqui? Deixa eu ver. Mas você sabe que você nasceu para prevalecer, sim ou sim? Mas você sabe, eu posso falar que não, você é um derrotado. Você vai falar: não, anátema, não é isso não, está ao contrário. Eu nasci para vencer, nós nascemos para vencer, para prevalecer. Quem é da graça de fato é maduro espiritualmente, tem um caráter transformado. Olha os frutos. Se vê pelos frutos, tem um caráter de Cristo, é da graça de Deus. 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, olha lá, somos transformados. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós somos transformados, e essa transformação de glória, que Paulo fala aqui, que nós costumamos falar, né, de glória em glória. É aqui que Paulo está dizendo então, é de glória em glória. Isso é o resultado de experiências com Deus. Então, quando que eu vou ter experiência com Deus? Na tribulação. Então a tribulação faz com que eu seja transformado por essa glória. É na tribulação que eu vou ser perseverante, que eu vou ter expectativa boa. Então se você está vivendo um momento de tribulação, você tem que agora estar com uma expectativa boa para o final dela. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Agindo Deus, ninguém impedirá. Tem que ter uma expectativa, uma esperança de que Deus não falha. Você já viu Deus falar em alguma passagem da Bíblia? Não falha. Por que ele vai falhar com você? Deus não falha. Ele não faz diferença entre os seus filhos.
Não faz acepção entre os seus filhos, é o que diz a palavra. Ele não vai falar com você. Então nós temos que entender que existe um tempo de Deus para tudo na vida. E Eclesiastes diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo. Talvez seja o tempo de uma tribulação. Talvez seja o tempo de uma Covid. Talvez seja o tempo de uma crise. Talvez seja o tempo, não sei. Há um tempo. Mas é nessa tribulação que nós vamos ter experiência, que nós vamos ter um caráter transformado. Agora vamos para uma passagem que eu amo. Lá em Tiago 1, 2 ao 4 diz assim, ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda, fala comigo, motivo de toda alegria. Olha o que ele fala, que você tem que ter toda alegria, o passardes por várias provações. Você consegue dar um sorriso pela provação que você está passando nessa manhã? Olha aqui, humanamente, isso aqui pode ser loucura, mas nós não estamos aqui pregando através da carne, estamos aqui no Espírito. Tem de motivo de toda alegria o passardes por muitas provações. E o 3 ele fala, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha lá, a provação da fé, então a fé é provada, ela vai produzir perseverança. Ora, a perseverança, no 4 ele fala, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Olha aqui, isso aqui só quem é espiritual pode entender. Só quem é espiritual. Eu quero ser em nada deficiente, então você vai ter que voltar lá em cima. Por motivo de toda alegria. Para você chegar no final, lá no verso 4, vivendo em nada deficiente, você vai ter que entender que o motivo de toda alegria na tribulação onde começa. O passares por várias provações. É ali que vai começar a equação para você chegar como resultado final sendo em nada deficiente. Passar por uma tribulação dessa forma, alegre, como nós estamos vendo o Tiago falar, de fé. Passar por essa tribulação de forma que você vai ser provado. Isso aqui é só para quem é da fé. Isso aqui é só para quem tem os olhos iluminados. Eu quero que você diga com a sua boca, diga assim, a fé tem que ser provada. Até aqui eu acho que todo mundo entende, né? A gente até canta isso. A fé tem que ser provada. Mas eu quero que você reflita indo um pouquinho mais adiante, porque sem tribulação a fé não é provada. A fé tem que ser provada. Olha lá, meus irmãos, tem por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Vai ter que ser provada. Sabendo que a provação da vossa fé, então até aqui eu acho que muitos crentes sabem. Agora eu quero ir um pouco mais longe, eu quero que você fale com a sua boca. A fé tem que ser confirmada. Além de ser provada, ela tem que ser confirmada. E é aqui que entra o caráter e a experiência com Deus. É aqui. Porque muitos crentes, muita gente, para na primeira parte. Aonde? Na provação da fé. Eu conheço muitos crentes que estão tendo a fé provada. Mas nós estamos entendendo aqui que a fé tem que ser, além de ser provada, ela tem que ser confirmada. Então, se você está passando no momento da prova da fé, entenda que tem mais uma etapa, que é a confirmação da fé. Muitos param aqui, ó. A minha fé está sendo provada. Vou embora da igreja, pandemia, vou lá para outro lugar, deixa eu ver se acontece aqui, deixa eu comprar o sal, deixa eu comprar não sei o quê, deixa eu ver se dá certo. Não entende que falta o segundo passo que o Tiago está falando. A sua fé, além de ser provada, ela vai ter que ser confirmada. Provada e confirmada, é o tema da nossa mensagem. A fé tem que ser provada. Bispo, eu estou sendo provado, amém, continua amado, continua. Segura na mão de Deus e vai. Cantando, rejubilando, se gloriando e vai. Porque a sua fé, além de ser provada, você vai chegar no segundo passo, ela vai ser confirmada. Quantos entendem isso nessa manhã? Digam amém. A gente tem que chegar no final, não pode parar no meio. O problema é que o crente para no meio. Se você está aqui hoje, você vai para o segundo passo. Confirmada, ou melhor, provada e confirmada. Então, quando eu sei esperar em Deus, quando eu acredito, quando eu persevero, quando eu me glorio, como Paulo falou, eu sinto essa alegria. Quando eu tenho esse júbilo no coração, eu me torno perfeito. Eu me torno íntegro e nada deficiente. Ninguém falou que vai ser fácil, mas você tem o dom da fé. Mas você tem que crer. Não pode abandonar o que Deus falou. Não pode, agora eu vou embora. Não pode. A fé está sendo provada, continua, que ela vai ser confirmada. Isso tem que acontecer. Eu termino com a última frase de hoje. Enquanto você fica de pé no seu lugar. Fica de pé, vamos ler juntos aqui. Aleluia. Diante das pressões da vida, não desista. Diante das pressões da vida, não desista. Não desista da sua fé, amado. A sua fé, ela é sempre vitoriosa. É a fé dos eleitos. É a fé santíssima.
Quantos estão prontos para vencer essa semana? Você pode fechar. A Bíblia está cantando um louvor aí. Fecha seu olho aí. Vamos ver se a gente consegue cantar isso com ela. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Tem um tempo com Deus aí. Eu sei que o Espírito está trabalhando. Oh, Jesus. Sabe essa letra? Rompendo em fé. Cante isso do seu coração. Minha vida revestida está no teu. Cante. Rompendo em fé. Com ousadia vou no sobrenatural. Diga, eu vou lutar e vou plantar. A cada dia vou romper. Vamos lá de cima. Assim, ó. Cada vez que a minha fé. É o que Deus falou hoje, igreja. Tu me dás a chance. Ele está dando essa chance. As montanhas e vai. Que nós atravessamos, que atravesso, me levam pra perto. Diga, minhas provações não são. Minhas provações. Elas não nos impedem de caminhar. Se diante de mim. Diga, não se abriu. É o que Deus faz isso. Deus vai me fazer andar. Oh, rompendo em fé. Minha vida revestida está. Oh, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Aleluia. Cada dia vou viver, eu vou, a cada dia vou viver. Quantos vão viver dessa forma a partir de hoje? Aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus, Tu estás em nosso meio, Pai. O Senhor está manifestado aqui, Pai. Oh Jesus, nós podemos sentir tão certo quanto ar que eu respiro. Oh Jesus, oh Jesus.
Toda glória, toda honra, toda glória, toda honra a Ti, Deus. Você pode abrir a tua boca, amado. Abra a tua boca que o Senhor vai encher. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, no meio da tribulação, Pai, nós conseguimos te adorar, Jesus. No meio da luta, Pai. Senhor, talvez alguém entrou aqui, Jesus, vivendo como nós ouvimos hoje, em meio de tribulações, em meio aos problemas. Mas, Jesus, nós não permitimos com que nossas bocas murmurem. Nós não permitimos, Pai, que a nossa boca contradiga a Tua palavra, Jesus. Jesus, Tu és Deus. Jesus, nós oramos para que toda tribulação que talvez estejamos passando, oh Jesus, produz em nós, Pai, essa esperança, Jesus. Produz em nós, Pai, a confiança. Oh Pai, como Tiago diz, o passades por todas as provações com motivos de toda alegria. Oh Senhor, nós conseguimos nessa hora nos alegrar, Pai, em meio aos problemas. Nessa hora nós conseguimos, Pai, nos alegrar em meio às adversidades. Nós conseguimos, Pai, ter júbilo, como Paulo diz, conseguimos nos gloriar em Ti, Deus, porque somos os da fé, Pai. Temos os olhos não nas coisas naturais, temos os olhos nas coisas espirituais. Nos alegramos em todo o tempo. Oh, nós nos alegramos em Ti, Jesus. Nós nos alegramos. Oh Senhor, eu oro para que todo coração duro seja transformado nessa hora. Todo pensamento de questionação, Pai, que questione a Tua obra, a Tua soberania, Pai, que bata em retirada todo pensamento maligno. Não questionamos o Teu agir, Pai. Não questionamos a adversidade, mas temos por motivo de toda alegria, Pai, toda alegria. Como Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Nessa manhã nós dizemos também, nós nos alegramos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos, igreja, no Senhor. Quantos se alegram no Senhor nessa manhã? Quantos em meio à tempestade, em meio à pandemia, em meio às crises, podem dizer, louvado seja o Senhor dos exércitos? Quantos em meio à corrupção podem dizer, mas eu sei em quem eu tenho crido? O meu Redentor vive, não está preso no madeiro. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele tomou a chave das mãos do diabo, e ao terceiro dia Ele ressuscitou.
E é por isso que nós cremos numa manhã, Deus. Oh, Pai. Deixa eu te perguntar, isso traz alegria? Você ouviu a voz de Deus nessa manhã? Nós vamos terminar esse culto adorando a Deus, cantando um aleluia. Vamos, Neto. Mais alto que os ruídos, na adversidade, nas tempestades. Quantos estão comigo para terminar o culto assim? Vem cá, Lô, vem cá, Si. Diga quem está ao seu lado. Vamos dar um aleluia final aí. Vamos cantar esse aleluia final. Oh, aleluia. Alto e mais alto. Os saltitos do Messias. As suas palmas. Hey, hey. Deixa sair de todo o coração. Mas e a luta e a crise? Deixa isso pra lá. Olha pra Deus. Levanta o aleluia. Na presença do inimigo. Na adversidade, na luta. Levanta o aleluia. Mais alto que os ruídos. A nossa voz é mais alta. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. É o poder do louvor, igreja. O inimigo bate em retirada. Levanta um aleluia. E o quê? O céu vem guerrear por mim. Com suas mãos aos céus, diga. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor fugirá. Das cinzas Da fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. As suas palmas lá em cima com alegria. Quantos estão alegres? Dê um brado de vitória ao Senhor. Levanta um aleluia. Eu levanto com tudo que há em mim. Toda força, todo coração, entendimento. Levanta um aleluia. Toda escuridão E some. vejo a escuridão fugir. Levanta um aleluia. Mesmo quando não posso entender. Mesmo na tribulação, mesmo na angústia, Levanta um aleluia. o medo bate em retirada. O medo não tem mais poder. Cante. Na tempestade eu vou cantar, Alto e mais alto, o meu louvor fugirá. Das cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Vivo está. As palmas, vamos lá. Essa é a alegria no meio da tribulação, no meio da angústia. Eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Cante mais alto, Cante mais alto, cante mais alto, um pouquinho mais. Cante mais alto, cante mais alto, erga sua voz. cante mais alto. Cante mais alto. na presença do inimigo, Cante mais alto. mais alto que os ruídos. Muito mais. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear canto. por mim. Cante mais alto.
Amados, nós estamos indo para o final do nosso culto. mais alto, Diga isso com fé. mais forte, Eu canto. Jesus, Eu canto. mais alto, mais forte. No meio da diversidade, abre a tua boca. Assim vai ser nessa Mais semana. alto, mais forte. No meio da crise, eu canto. Mais alto, mais forte. Oh, os da fé cantam. Eu canto mais alto, mais forte. Pro Rei dos Reis. Eu canto mais alto, mais forte. Pra Jesus. Eu canto mais alto, mais forte. Pra Jesus. Eu canto mais alto, eu canto, Eu canto. Oh! Amado, assim vai ser a nossa semana. Cantando mais alto, cantando mais forte. Cantamos a ti, Deus. Abra a tua boca e celebre. Eu canto aleluia no meio da dor. Levanto um aleluia. Somos os da fé. Avançamos. Olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Levanto um aleluia. Aleluia. Dê o seu melhor brado de vitória a Deus, igreja. Aleluia. Cristo dá bênção para nós. Glória a Deus, tendo a sua mão na direção do altar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Glória a Deus. Boa tarde a todos, até amanhã às 20 horas. Excelente tarde, graça e paz.